Sejam todos muito, muito bem-vindos ao podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje a gente vai falar do que tá dentro e do que tá fora de nós, e como às vezes parece ser oposto, mas na verdade tá caminhando bem juntinho. Quantas coisas a gente consegue sentir ao mesmo tempo, não é mesmo? Temos uma vontade de abraçar o mundo inteiro, conquistar os nossos maiores sonhos. Mas às vezes, tudo fica demais e vem uma vontade de falar: para o mundo que eu quero descer. Como pode? Eu não tenho as respostas prontas para os nossos grandes dilemas, mas o caminho fica mais suave quando eu lembro que eu não estou sozinha nessa. Todos nós merecemos ter oportunidade de escolha e momentos de descanso. No dia a dia, é nos pequenos momentos que eu encontro leveza, cuidando de mim, respirando fundo, sentindo aquela sensação maravilhosa da minha roupa limpa e cheirosa, que parece até que abraça a gente, sabe? Aquela sensação que só o novo Downy Brisa Suave tem. Quais são os rituais que te trazem aquela sensação de paz? Tomar um banho quentinho depois de um dia longo, se enrolar numa toalha com aquele cheiro gostoso e depois colocar um pijama para ficar na coberta, limpa e cheirosinha, para ouvir o seu podcast favorito. Downy Brisa Suave está patrocinando essa nova temporada do podcast Jornada da Calma para fazer um convite. Que tal pegar mais leve com você? No terceiro episódio dessa temporada suave do Jornada da Calma, também em vídeo, eu vou conversar pela primeira vez com uma mulher maravilhosa, a Lela Brandão. A Lela cria roupas confortáveis e estilosas na marca que leva o seu nome, a Lela Brandão Co., com nomes de coleções tão convidativas quanto Sossego. A Lela habla muito e habla muito bem no podcast Gostosas Também Choram, é TEDx Speaker, Forbes Under 30, criadora de conteúdo, em resumo, uma grande inspiração de verdade. Que prazer te receber aqui, Lela. Que prazer de Obrigada. convite, muito obrigada pelo convite, estou muito animada para nossa conversa. Quando a gente começa a falar de você, vem essa mini bio que ela é grande, assim, né? Eu faço isso e faço aquilo, e faço aquilo outro. Imagina na minha cabeça como que é. Era isso que eu quero saber, como você lida na sua cabeça com todas essas coisas ao mesmo tempo. Cara, não tem uma receita, assim, eu vou aprendendo e vou vendo qual é, o que eu consigo fazer de acordo com o momento da minha vida também, porque é isso, né, tudo que a gente falou é meu trabalho. Eu ainda tenho outras coisas que compõem a minha vida que não são só o trabalho. Sim. E eu preciso sempre equilibrar, então, um dos meus maiores desafios hoje em dia é ligar e desligar a cabeça, porque os projetos são muitos e são muito diferentes entre si, mesmo que eles casem em alguns momentos, né? Porque, afinal de contas, sou eu que faço todos. Eles Sim. partem de mim. Eles são muito diferentes, né? Um é muito voltado para comunicação, o outro tem produtos físicos, logística, uma equipe que é muito mais robusta do que a outra. E aí tem clientes de outro lado e tem conteúdo de outro. Então, todas as coisas são bem diferentes, assim. Então, esse é o meu grande esforço hoje em dia, de entender como é que eu posso equilibrar isso na minha cabeça, sabe? E como equilibrar de uma forma confortável, né? Porque é isso, conforto é uma coisa que você preza muito, Sim. só que eu, pelo menos a minha experiência de tentativa de equilíbrio, muitas vezes é no extremo desconforto, assim, de falar, cara, tô tentando juntar umas peças de quebra-cabeça que não juntam, assim, sabe? Que no final a conta parece que não fecha. Quando você tá pensando em como montar todas essas partes e toda a parte da mini bio que não é tão mini da vida acontecendo fora do trabalho, você prioriza o que vai te deixar se sentindo bem do lado de dentro? Então, não foi sempre assim. Minha empresa, a marca, né, de roupas, ela é muito jovem. Se você parar pra pensar, ela fez 4 anos esse ano e nasceu na pandemia. Então, assim, a gente nem conta esse período, né? Porque, assim, Sim, era a outra gente vida, recalcou outra na coisa, nossa outro tudo. cabeça. Mas, recentemente, assim, eu tô num esforço muito grande na terapia também, de entender como que eu posso... Na terapia e com o Vitor, que trabalha junto comigo e tal, como que eu posso... tá confortável nesse lugar, assim, que... Assim, quando a gente começa negócio, então meu podcast ele tem um pouco mais de 1 ano agora, e a marca tem 4 anos. A gente dá tudo de si, né? Assim, a gente tá num Vai. momento de que eu vou me entregar ao máximo, porque isso precisa acontecer, e a gente acaba fazendo de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não entende que o nosso foco precisa estar em alguns lugares em que são essenciais. Então é essa bagunça, assim, no começo. E aí eu tô num momento que eu percebi, assim, os meus projetos que eu toco, eles são a longo prazo. Eles não estão mais numa fase inicial, eles já existem. E agora eu preciso entender uma forma que eu esteja bem
e curta o processo para que esses projetos continuem a existir. Porque se eu surtar, se eu Não vai dar. pirar, eu vou encerrar, eu vou pro rancho, me isolar, porque é o meu grande sonho, né? Ir para um rancho. Eu vou me isolar, vou fechar esses projetos, eles não vão mais existir, mas eu preciso que eles existam, porque eu acredito muito neles. E a minha equipe, hoje em dia, meus projetos envolvem muitas pessoas, né? Então, eu entendi que essa tem que ser uma prioridade, que não é só uma prioridade emocional, mas também produtiva, sabe? Que isso é produtivo para os meus negócios também. Você falou de produtividade, depois eu vou querer chegar no rancho, a gente ainda vai pro rancho, mas antes... A gente vai pro A rancho, gente vai pro menina, rancho, que vamos! delícia. Vamos, Vai só me ser fala que jornada é da o calma no horário que eu já rancho. pego meu carro, te busco e a gente vai. Quando a gente fala de produtividade, tem essa ideia de cada vez ser mais e mais produtivo, e eu acho que a gente está começando, assim, sem querer ser otimista demais, mas eu acho que a gente está começando como sociedade a ver que isso é insustentável, Uhum, que a gente não dá conta de crescer cada vez mais, de abraçar o mundo desse jeito megalomaníaco que às vezes a uhum. gente quer fazer. Então eu entendo que quando eu penso em ser produtiva, eu falo, tá, eu quero ser produtiva, mas fica uma atenção ali de não exagera também, não vai Sim. ser demais. Mas ao mesmo tempo, os negócios que você toca, e eu me identifico porque eu também entro de coração, assim, nos projetos que eu faço, eu vejo sentido, assim, eu, É. eu falo, putz, isso daqui precisa existir, eu quero que isso daqui exista no mundo, então eu quero me entregar. Como não boicotar os nossos próprios sonhos, assim, sabe? De Uhum. tirar energia e não deixar eles florescerem como eles podem florescer, mas sem cair nesse antigo padrão de, então tem que ser muito produtivo, Uhum. tem que ser corrido, tem que ser puxado. Se eu não tiver exausta, esgotada, então eu não tô fazendo certo, Uhum. sabe? Eu acho que tem várias coisas, assim. A primeira coisa é que isso é meio que um paradoxo, né? Se a gente para Aham. pra pensar, todas as pessoas que têm grandes projetos, a maioria das pessoas, né? Não todas, que criaram grandes projetos do zero, eh, geralmente a fase inicial é assim, é você focar 100%, às vezes você Sim. perde aniversário, você deixa o exercício de lado, não foca tanto na sua saúde, isso acaba pesando. E aí chega uma hora, eu acho que isso é essencial, assim, é você identificar a hora que, tipo, tá, essa fase passou. Ela não é, ela é uma fase, não tem como ser o meu modo de vida, porque isso daqui é insustentável, até fisicamente, né? Assim, Sim. então acho que é isso, você primeiro identificar as fases, mas é muito irônico, assim, né? Porque quando a gente pergunta para pessoas que têm projetos grandes, né? Ai, como que você faz para equilibrar? Geralmente as pessoas sempre falam, ai, eu tento colocar a minha prioridade na minha saúde, nas minhas relações, o trabalho tem que vir em segundo plano, ou o trabalho não é tudo, e produtividade não é tudo. Mas a gente sabe que existiu essa fase para que essa pessoa tenha chegado nessa conclusão e Sim. tenha essa liberdade, esse Sim. privilégio agora de entender que o trabalho não é tudo. Porque quando você está criando um projeto do zero, o trabalho vai ser tudo, sabe? Então, eu acho que essa coisa de identificar as fases é muito importante. E eu acho que tem uma outra coisa que e eu acho que isso é uma coisa muito das redes sociais hoje em dia, Uhum. que é uma coisa que esteve sempre presente nas relações de ser humano, mas assim, as redes sociais aceleraram muito, que é uma competitividade em relação ao tempo. Isso eu acho perigoso demais, assim, que é essa pessoa tem 18 anos e ela já tem um Grammy latino, sabe? E eu tô aqui fazendo Tentando crochê na casa da ainda. minha avó depois da escola, sei lá. E aí e você fica querendo mais e mais rápido e entra numa roda de hamster que você não tem como vencer, porque não tem como você alcançar os seus objetivos mais rápido do que você alcançar seus objetivos. Então você vai estar sempre atrasada em relação a si mesma. Eu Sim. até fiz um episódio recentemente sobre isso, eu não vou lembrar o nome do episódio agora, que eu tava pensando, mas então qual é a resposta? E eu cheguei à conclusão que talvez a resposta não seja querer menos, porque também é uma cilada, né? Assim, de Sim. tipo, você chega num topo. E aí você fala, tá, mas eu tô muito infeliz, porque a minha vida é trabalho, porque eu tô sempre estressada, porque eu não tenho tempo pra nada, porque eu perdi o aniversário da minha mãe, porque eu tive uma reunião, não sei o quê. E aí você fala, talvez o segredo seja, então, eu não sonhar tão alto, eu sonhar mais baixo, querer menos, e aí eu trabalho menos. Isso é uma cilada também, né? Porque, Sim. isso também, a Manu Xavier, não sei se você conhece ela fala bastante disso no podcast dela também, como isso é uma cilada para as mulheres especificamente. Mas aí eu acho que talvez a resposta não seja querer menos, mas talvez mais devagar. Tipo, querer mais devagar. E é uma coisa que eu conversei muito com a minha equipe esse ano, assim, tipo, cara, vamos parar de viver na urgência? Vamos aproveitar onde a gente tá? Porque daqui a pouco isso daqui não vai mais existir. E se a Uhum. gente sempre estiver olhando o próximo degrau, a gente não vai olhar.
nem os degraus que estão para trás e nem onde a gente tá de pé aqui, assim. Então, Sim. eu acho que a velocidade é uma coisa que, tipo assim, se quem estiver assistindo, né, tem um projeto autoral ou participa de um projeto que acredita muito, para e pensa, por que que eu tô com tanta urgência? Porque se você for honesta, talvez não exista essa urgência, você que criou, sabe? Às vezes existe porque você precisa correr atrás de caixa, isso existe Sim, principalmente sim. quando você tem um investimento com produto físico, essas coisas assim. Mas geralmente é você que impõe, tipo, ai, não, no ano que vem eu quero que a minha empresa cresça 30%. Com base no que você falou isso, sabe? Tipo, Uhum. e aí se não crescer 30%, você vai se sentir fracassada, e enquanto não crescer 30%, você vai estar correndo atrás do seu próprio rabo para conseguir. Então eu acho que querer mais devagar, eu acho que talvez seja uma boa receita, assim, para não pifar. Eu queria estar anotando, mas que bom que tá gravado, que eu vou ouvir de novo e falar, não, ok, eu quero. Eu não sei o quanto dos místicos você é ou não, mas eu ando brincando de tirar tarô, assim, pra mim Eu mesma, amo. só pra, enfim, entender. Eu acho que traz uma outra linguagem, assim, de você olhar pra uma situação, pra uma pergunta, pra um problema, que seja, e ter respostas ou pensar em coisas diferentes. E eu fiz recentemente uma pergunta assim, será que eu tô pedindo demais? Será que é demais, Olha só. assim? E veio uma resposta, ou o que eu entendi da resposta que veio, porque aí também tem a nossa interpretação, né, claro, de tudo que sai nas cartas, mas o que eu entendi era que as coisas podem acontecer, que não era pedir demais, mas que talvez não fosse ser do jeito que eu tinha imaginado. Uhum, E eu acho que tem isso que você falou do tempo, às vezes não vai ser no tempo que a gente sim. imaginou, pode demorar mais tempo. Se a gente não ganhou o Grammy aos 18 anos, e eu não ganhei mesmo, então, tudo bem, eu ainda tenho aqui os 38 próximos para chegar e ver o que que vai acontecer. Eu acho que tem uma questão do tempo e tem uma questão da forma também, né? Quando você olha para sua trajetória assim, e é isso, de novo, essa mini bio que você fala, cara, sucesso, ela tá arrasando, tá tudo ótimo. Mas você tem essa sensação de aconteceu de um jeito diferente do que eu esperava? Super, super. Imagina, eu mudo de ideia a cada mês sobre para onde eu quero ir com a minha carreira. Só todo Eu mês. comecei, não sei quanto você sabe da minha carreira, mas eu comecei como artista de rua, depois eu Sim. fui muralista. Então, Uhum. assim, meu sonho quando eu era muralista era fazer casas incríveis e paredes gigantes e em penas de prédios e tal. Hoje em dia isso não é mais meu sonho, então, assim, não é nada do que eu imaginei. Às vezes Sim. dar aula de artes e tal. E aí depois eu fui começar a criar conteúdo. Aí, quando eu comecei a criar conteúdo, o Vitor, que é meu marido, ele começou a trabalhar com estamparia em paralelo junto com o sócio dele, Sim. que hoje é sócio dele, né? Mas eles trabalhavam assim, na cozinha da casa deles, assim, sabe? Tipo, estampava porque o Lucas, que é o sócio dele, tem banda, então eles faziam camiseta para vender nos shows da banda. E aí Ah. o Vitor viu ali uma oportunidade de negócio e começou a criar estamparia e me convenceu, eu não queria, mas ele me convenceu a vender camiseta com a minha arte. Uhum. E eu queria ser artista, tipo assim, eu queria, não, mas eu Sim. não vou vender roupa, eu vou vender arte. Aí ele, não, mas então vamos vender a arte também, a gente faz uns adesivos, uns prints, mas aí vamos fazer as camisetas. Aí a gente abriu uma lojinha, assim, super despretensiosa, não era a marca ainda, era uma lojinha, Sim. que era e a coisa que eu tinha pavor era ir no correio. Eu falei, eu faço o que vocês quiserem, eu só não vou Eu levar não pedido vou. no correio. Aí eles, não, a gente faz tudo, você ganha porcentagem. E aí a gente abriu a loja e eu, tipo, ai, minha loja de artes. Ninguém comprou minhas artes, todo mundo só queria saber das camisetas. E aí a gente foi fazendo isso e eu fui entendendo que as Sim. pessoas só queriam comprar camiseta e que existe uma vontade de vestir uma ideia, né? E aí a gente fechou essa lojinha e criou a marca. Mas eu nunca tinha imaginado abrir uma marca. E aí depois, quando eu abri uma marca, eu estava trabalhando como influenciadora em paralelo. E eu tive um burnout em 2022 e eu falei, eu vou ter que sair da internet. Vou ter que sair da internet, vou ter que parar de passar na internet. E aí eu tive que dar um passo para trás e reinventar e pensar como que eu posso estar confortável e curtir, Uhum. criar conteúdo na internet. E aí eu criei o podcast. E aí, quando eu criei o podcast, foi de uma forma. Não foi uma estratégia de negócio, foi uma estratégia de sobrevivência. Tipo assim, preciso continuar criando conteúdo na internet, porque esse é meu trabalho e porque isso alimenta a minha marca. Como eu vou fazer isso? Criei, postei, foi pro top. Já lançou no top 9, Uhum. foi pro top 1, tipo, ficou como um podcast mais ouvido do Brasil, acho, em umas 2 semanas. E eu nem pensava. Então, assim, Sim. nada foi do jeito que eu esperava. Mas eu tô aprendendo muito, assim, a aproveitar as oportunidades que aparecem de uma forma intencional. Porque quando você começa a evoluir os seus projetos,
Muita gente quer, tipo assim, fazer parte, se associar e tal, e vamos fazer algo junto. E você tem que ter muita consciência de que seu tempo é muito limitado, né? Você só tem 24 horas, e 24 Sim, horas você precisa dormir, comer, tomar banho, estar com a sua família, blá blá blá, e trabalhar. E não dá pra aceitar todos os convites, sim. mesmo que eles sejam muito legais. Então, eu tô numa fase, assim, de entender que vão chegar oportunidades incríveis. E nem sempre eu vou conseguir dizer sim, mesmo que eu queira, porque eu preciso sempre ter em mente o que eu acredito, que eu quero. A gente estava até falando disso, né? Sim. Quando vão aparecer oportunidades, assim, que chega a ser até uma blasfêmia. Você falar não, mas vai falar não, porque não tem a ver Sim. com o que você acredita para sua carreira, assim. Então, é desafiador, mas, assim, é gostoso criar o próprio caminho, sabe? Nesse caminho. Agora vamos voltar pro rancho, que a Falando em gente vai caminho. pegar o nosso. Já que a gente tá no caminho Falando do em rancho caminho, aqui, vamos para a estrada. vamos pegar a estrada. O que que te atrai, assim? Eu acho que a gente tem, enfim, diversos momentos, né? Que a gente, como coletividade, a gente de repente começa a sonhar com essa fuga, assim. Super. Se a gente sair da cidade, aí lá fora a gente vai encontrar Uhum. uma outra coisa. E eu sempre fui muito urbana, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira, nunca pensei em ficar longe. A pandemia começou a colocar uma ideia de talvez tenham Uhum. outros lugares em que a vida seja boa, mas eu tenho dificuldade até de identificar em mim o que que é que eu imagino que vai acontecer a hora que eu estiver no rancho. O Uhum. que que é simbolicamente ou concretamente o rancho para você, essa ideia Como do assim? O que rancho? que vai acontecer? Tipo, como você vai se sentir? O que que acontece? O que que você acha que tem de diferente? Ou talvez o que que você sente quando você tá mais Uhum. perto da natureza e fora da cidade, que você acha que isso pode ter talvez mais valor do que o que Uhum. tem aqui na cidade também? Eu acho que são muitas coisas, assim. Esse desejo do rancho, ele vem de dois lugares, de duas pessoas, na verdade. Primeiro, Júlia Tolesano, né, que foi-se embora Sim. pro rancho, e isso virou até o dia que ela decidiu ir pra mata, pra floresta. Eu nunca mais falei de outra coisa na minha terapia. É até um jargão que a gente usa. Eu falo, olha, a Ana, que é minha analista, daqui a pouco eu vou fazer a Jujutsu, não tô aguentando. Tô de E saída. aí ela. Mas aí ela me falou, mas você acha que não vai ter seus problemas não vão te seguir pra lá? Aí já é outra questão. Um pouco mais. E a outra foi, faz algum tempo, assim, alguns anos, que a Jo Elbank, ela fez uma sequência de vídeos no canal dela que mostra o rancho dela, com a família e tal. E eu fiquei encantada com isso. Eu tava te contando, né, antes da gente começar a gravar, que tudo meu fica em 3 quadras aqui em São Paulo, né? A loja, o escritório, a fábrica, a gente fica tudo numa mesma região. Então a gente não vive muito em São Paulo, sabe? E a gente eu moro em São Paulo desde que eu nasci. Vitor também. A gente trabalha junto, mora junto, mas a gente não. As coisas que são atrativas em São Paulo, Uhum, tipo, sair à noite, ir pro restaurante, ir pra balada, tá aí coisas 24 horas, a gente não usufrui disso. uhum. Porque a nossa vida é muito, tipo, trabalha, vai pra casa, curte os cachorros, vai pra uma praça, busca algum lugar pra levar os cachorros e tal. E é meio isso, assim. Só. Então, eu fiquei pensando, pra que a gente tá fazendo isso aqui? Por que a gente não vai pra um lugar que tenha mais espaço, que a gente consiga tomar sol, E eu acho também que conforme a gente vai trabalhando na internet ou com coisas que são muito mentais, a gente vai saindo. Tenho sentido muito isso, assim, de sair do corpo e ficar só na cabeça. E eu vou me sentindo mal, assim, no meu corpo, sabe? Sim. Eu chego no fim do dia e falo, nossa, não usei meu corpo pra nada. Eu abro, assim, o celular, deu 5 passos no dia, sabe? Sim, E aí eu fico, meu Deus, eu tenho um sim, corpo, eu preciso usar ele, sabe? sim. E às vezes a rotina é tão. Agora, por exemplo, eu tô numa fase muito sobrecarregada, muito, porque é fim de ano, é Black Friday, todas essas coisas. Eu também tirei um período agora off por conta do meu casamento, saí de lua de mel, então Uhum. travei os trabalhos que ficaram travados caíram pra agora. Então, tô num período muito sobrecarregado e que eu entendo que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E a primeira coisa que eu abro mão é exercício. Sim. E aí eu chego no fim do dia e falo, cara, eu não usei meu corpo pra nada hoje, eu só pensei. Uhum. E isso me dá bastante agonia, sabe? Eu vejo que eu fico mais infeliz nesses dias que eu não, que eu sinto que eu não usei meu corpo, assim.
Porque a gente existe inteiro, né? A gente não Uhum. existe só na cabeça. Eu uso às vezes a expressão que eu fico um cabeção, assim, que parece ter uma cabeça É, sim, gigantesca sim. e um corpinho bem de. Mirrado, Você fala, coitado. nossa, parece que não existe, assim, né? E você tem que lembrar que você tá. Sim, e para o corpo, né, eu sempre uso essa expressão. E eu fico pensando quando você tá criando uma roupa, né? E você traz muito essa questão do conforto, assim, ó, que tem que ser Uhum. gostoso. É um convite também, né, pra pensar, Sim, tá, deixa eu pensar no corpo inteiro dessa pessoa que vai vestir essa roupa, né? Não é, sim, a gente não veste roupa na cabeça, nos nossos pensamentos, ainda que seja também uma forma de expressar o que a gente tá pensando e a super. gente tá querendo vestir, né? Super, super. É, a coisa da marca, né? Minha marca preza o conforto em primeiro lugar, mas a gente tem três pilares, né? Que é adaptabilidade, mobilidade e conforto. Uhum. Então, a gente preza pelos movimentos, pela roupa se adaptar e sem que a pessoa perceba alterações no corpo, que isso era uma grande preocupação minha, porque isso foi o que fez eu ter distúrbios alimentares. A roupa ser estática e o corpo ser fluido, e você Sim, fica tendo que se encaixar numa roupa que é estática. E o conforto veio muito por conta da minha condição da fibromialgia, né? Eu tenho fibromialgia, eu descobri há uns 3 anos, mas eu tenho há muito tempo. E eu vivo com dor. Então, acrescentar mais dor na dor que eu já sinto, putz, pra mim isso passou a ser meio. Não tem chance, assim, na minha vida, sim. sabe? Então, a marca era meio que um refúgio. Eu sonhei em um dia poder ter certeza de comprar em um lugar que eu sei que as roupas vão respeitar o meu corpo, que não vão machucar e tal. Então é um exercício muito legal de fazer, assim, porque quando a gente faz, eu vejo a marca muito como um laboratório, né? Porque a gente pega Uhum. uma roupa, por exemplo, o jeans que eu tô vestindo, demorou 2 anos pra ele vir pro mundo. Porque a gente ficava, como que a gente vai transformar uma calça jeans, que na minha opinião, assim, se é mal pensada, pode ser a coisa mais desconfortável que você já Super vestiu. pode. Que inclusive é um grande símbolo pra mim, né? Porque era uma calça jeans que eu usava pra competir comigo quando eu tinha os meus distúrbios alimentares. Então eu tinha uma calça jeans que eu precisava caber nela. Se eu não coubesse nela, eu era um lixo e eu ia fazer o que fosse preciso pra caber naquela calça jeans. E aí agora a gente cria uma calça que ela que serve em você, né? Ela se adapta. Então Sim. a gente fez as soluções assim, depois até posso te mostrar, mas é uma solução interna que você consegue ajustar a calça e ela fica Sim. confortável e você consegue aumentar e diminuir ela, tal. Então, é um exercício muito interessante, assim, porque eu sou modelo de prova, né, da marca. Então, a gente cria as peças e aí eu vou e eu experimento no meu corpo. E foi bem transformador pra mim, isso, porque coloca o meu corpo em um lugar meio de estudo, né, que todo mundo tá em volta do meu corpo medindo e pegando e vendo e tal. Só que é um objeto de estudo em que o corpo é o que impera. E a roupa precisa encaixar e se adaptar, sabe? Então, Sim. quando a gente coloca uma roupa, nunca existe uma coisa do tipo, ai, mas você também tem um quadril muito grande, né? Ai, mas você também é muito baixinha, né? Ah, mas você também. Nunca, nunca. Uhum. Ninguém nunca vai falar isso durante o processo. As pessoas falam, ai, como é que a gente pode solucionar para se a pessoa tiver um quadril maior do que o seu, isso conseguir se encaixar? Então, Sim. isso é um exercício bem legal, assim, de respeito ao corpo, sabe? Foi algo que eu não esperava que fosse transformar tanto, assim. Eu acho muito bonito de ouvir você contando do processo, porque primeiro coloca a gente de cara com quanto de desrespeito a gente tem com o nosso próprio Uhum. corpo, né? Seja desse jeito assim, de eu passei o dia inteiro no computador e eu só mexi os dedos e eles É. estão musculosos, o resto tá tudo O largado. dedinho Assim, torto de segurar o dedinho celular. exato, de fazer o tempo inteiro no smartphone, assim, mas o resto não. Então, nesse nível de desrespeito, ou às vezes até isso, assim, uma ideia de imposição do tamanho do quadril como ele tem que ser para ele ser um bom quadril. Você fala, cara, é um quadril que tá segurando pernas, que andam, que se Uhum. movem, que coisa, sei lá, tá tudo ótimo, né? Não é um Sim. problema. Então, traz esse lugar do perfeito, que é, cada um na sua forma é perfeito como é, e é isso. Mas também um lugar de carinho, assim, Uhum. eu tenho, e aí é a primeira vez que a gente tá conversando ao vivo realmente, mas tem essa sensação por conta do podcast de que Sim. não conheço ela, ela tá... não é verdade, mas enfim. Mas te ouvindo, tem uma inspiração, assim, de conforto na própria pele, assim. Uhum. Hoje é um lugar que você sente já apropriado, assim, tá tudo bem de se tratar com carinho, ainda que tenha essas variações e os dias que são mais corridos, as fases mais puxadas ou não, mas de você ter encontrado paz nessa relação? Você diz em relação ao meu corpo. Sim, Sim.
Eu acho que eu vejo, todo esse processo fez com que eu visse o meu corpo muito objetivamente, assim, sem a camada do julgamento, sabe? Uhum. Óbvio que eu tenho esses momentos de insegurança, de insatisfação, isso é intrínseco à experiência humana, acho, É né? isso. Mas eu consigo tirar e pensar um pouco mais racionalmente, assim. Tanto o exercício das fotos também me ajudou muito, porque por muito tempo, eu fui a única modelo da marca, né? Porque era pandemia, não tinha... Sim. E eu continuei sendo modelo por muito tempo. Hoje eu escolho as coleções que eu quero ser modelo, as que eu acho que faz mais sentido, eu entro como modelo. E é muito diferente, assim, a minha relação com a minha autoimagem por conta dessa coisa com a foto. Porque você entende que não existe um corpo feio. Existe como você se sente dentro do seu corpo e isso transparece. Então, eu vejo isso claramente nas fotos. Eu vejo as primeiras fotos que eu tirei com foto. Porque quando eu tô tirando foto sozinha, beleza, tipo, tem um desconforto, mas ok, você tá Aham, sozinha. aham. Mas quando tem equipe e tal, você fica muito autoconsciente. Ai, você tira uma Eu lembro que no primeiro shooting que a gente fez, eu tirava uma foto e falava, e aí, como ficou? E aí, como ficou? Deixa eu ver como ficou. E não me fotografa desse lado, só desse, não sei o quê. E hoje em dia eu já sei exatamente como carregar meu corpo e eu entendo que isso é muito mais uma qualidade de saber como fazer do que como eu sou, sabe? Uhum. Então, esse exercício foi muito interessante, mas eu acho que a coisa da experimentação com as roupas me faz ter uma paz maior, assim, de entender, tipo, cara, esse é o meu corpo, eu preciso dele pra funcionar, ele precisa de mim pra funcionar, temos uma Uhum. relação simbiótica, Sim, e sem ele eu não sou, sabe, não sim. existe. Aham. E, por exemplo, em fases como essa, né? Eu tava pensando nisso ontem, inclusive, no banho. Que eu tô. Eu vi o meu web tracker, sabe? Que eu fico Sim. monitorando. Eu vi que já fazem 100 dias que eu não faço exercício. Uhum. Tipo assim. Ai, tomara que minha nutricionista não ouça. Mas aí eu me olhei assim, eu comecei a entrar no cenário, tipo, putz, meu corpo não tá legal, tal. Aí eu pensei, sim, gata. Tipo assim, você tá numa fase difícil, tá sobrecarregada, você não tem como exigir isso, é uma Uhum. fase, vai passar. Uhum. Então, ter esse pensamento um pouco mais racional e não exigir mais do seu corpo, tipo assim, ai, eu fiz isso, não sei o quê, realizei isso, fiz aquilo. Ai, meu Deus, e o meu corpo não tá do jeito que eu quero? Sim, não dá pra se ter tudo. Tipo, cada um tem uma Sim, prioridade, cada um sim, tem um tempo, né? Isso é bem importante, assim, da comparação das redes sociais, que é bem intenso, sim, né? De você ficar se comparando com uma pessoa que tem, literalmente, o trabalho dela o dia inteiro é fazer exercício e cuidar da alimentação. Tipo, sim. não é que a gente tem as mesmas 24 horas, né? Não, definitivamente a gente não tem. Mas eu fico pensando, até pela experiência agora dessa temporada em vídeo do Uhum. podcast, é muito diferente, né? De quando eu tô Ah, em casa super. gravando, remoto, e é só a palavra. E aqui a gente tá aqui, e tem uma parte, parece que da nossa cabeça, que fica prestando atenção em como tá, né? Não, mas deixa eu ver, deixa eu Uhum, ajustar a postura, e aí eu percebi isso ontem, quando a gente estava gravando os primeiros episódios, e falei, eu queria relaxar um pouco mais isso, uhum, assim, porque tudo bem, a gente vive em sociedade e sempre vai ter o olhar do outro. Eu tô, uhum. eu tô sempre Sim. ciente de que tem alguém me olhando, de que alguém tá interagindo com o que a gente tá fazendo, mas como a gente tá. E aí, como a gente tá, é tudo bem. E eu acho legal quando a gente, ai, tô com maquiagem, uma roupa bonita que eu gosto e tal, tá tudo certo. Uhum, Mas entrar em paz como se eu em paz comigo, parece que o olhar do outro também não é que ele deixa de existir, mas ele tá um pouco mais diluído, assim, ó. uhum, Parece que dentro de uma mistura tem mais eu e o meu olhar sobre mim mesmo. uhum, E você tem muito da imagem por conta do trabalho, né? Assim, tem o podcast, mas também tem sempre trechos do podcast em vídeo. Como você foi lidando com essa expectativa das pessoas em relação a você? Aí não só falando de aparência, assim, né? Mas eu fico imaginando isso, até expectativas do que como você pensa sobre uma coisa, o que você uhum. fala. Como é que dá pra lidar com isso de um Sobre, jeito mais tranquilo? sobre a imagem, são coisas separadas, né? Assim, sobre a imagem, eu. Quando você trabalha com a internet, faz 10 anos que eu tô na internet. Então, tipo, não tô De começando agora. agora. Então, também não tem como se comparar quem tá começando agora. Mas você vê tanto a sua imagem que chega uma hora que ela é só mais uma coisa, sabe? Porque você tá sempre se filmando, seu celular tá sempre em selfie, então, tipo assim, ela vira só mais uma coisa. Uhum. E hoje em dia eu acho até estranho, assim, porque eu tenho amigas que não trabalham com a internet naturalmente, e às vezes eu tô filmando e elas aparecem assim, aí elas, não, 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 deixa eu ver, não, 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 apaga tal, e eu, gente, isso não tem Só nenhuma vai ter daqui a relevância, pouco tipo. outro e não tem. E eu acho que teve uma virada de chave até, porque o meu podcast, ele não é em vídeo, né? Ele é só em áudio. Sim.
Isso foi uma decisão consciente, muita gente insiste muito pra ele ser em vídeo isso é meio Não quer. inegociável pra mim, porque ele essencialmente precisa ser assim. Mas tem os pedacinhos Tem os que cortes, mas só os cortes Ah, existem, tá. ele não existe em vídeo na Uhum. íntegra. E eu acho que é muito porque a ideia do podcast também era entrar em um lugar onde a mensagem permanecesse acima da imagem e da dinâmica e dos efeitos especiais e tal. Que isso é uma coisa que, pra mim, no meu trabalho, não faz sentido. Eu acho que, dependendo do nicho que a pessoa tá trabalhando, isso super faz sentido até na marca, a gente usa Sim. muito. Mas pro meu trabalho, que eu quero propagar, assim, não era uma coisa que eu queria focar. Uhum. E depois que eu comecei a trabalhar com podcast, eu desapeguei muito disso, assim, porque da imagem e tal, porque eu comecei a perceber que as pessoas nunca vão lembrar. As pessoas nunca vão lembrar se você tá feia num vídeo. Sim. As pessoas nunca vão lembrar se você tava sem maquiagem num vídeo. As pessoas vão lembrar do que você falou. Porque é tanta coisa que a gente vê. Tipo assim, se Sim. elas forem lembrar de como você tá, geralmente é uma foto. Aí você tem mais controle, né? Assim, Sim. de que foto que é e tal. Tipo, nossa, que linda que ela tava naquela foto e tal. Mas quando é vídeo, quando é áudio, né? Audiovisual, as pessoas lembram da mensagem, assim. Então, tipo, tem que dar prioridade para as coisas certas, sabe? Sim. E isso me economizou muito tempo, assim, sabe? Muito mesmo. Queria te perguntar mais duas coisas, que a gente já Fica tá à chegando no vontade, final da tá? jornada da Mentira! fala. Pois é, o tempo realmente ele passa de jeitos diferentes. Mas a primeira é sobre felicidade, que eu ouvi recentemente um dos episódios que você falou sobre ser feliz apesar de. Então, como a vida adulta tem a ver com essa ambivalência, né? Que eu acho que tem no nome do podcast já, do Gostosas Também Choram, mas faz parte da vida, né? A gente às vezes vai ficar feliz e triste e é isso. E a gente vai estar um pouco calmo e um pouco ansioso e é isso. Tem essa combinação. Mas é o que eu senti, aí agora também você vai ter que me contar como foi, mas que veio de um lugar de tristeza também, de infelicidade, toda essa investigação que você fez, mas parece que também chegou num lugar de felicidade. Como é um pouco esse trajeto? Assim, eu acho que não é um ou outro, né? O podcast, esse episódio do podcast, ele é bem específico sobre isso. E foi uma conclusão que eu tirei por conta de vivências que eu tive nesse ano. Eu vivi coisas muito incríveis profissionalmente esse ano. Eu levei minha marca para o Fashion Week de Paris. Teve o Forbes Under 30, que foi no fim do ano passado, né? Mas entrou no Sim. começo desse ano. Teve a coleção com a Tarsila do Amaral. Tiveram coisas que, assim, eu nem sonhei que fossem acontecer. E elas aconteceram porque estava muito acima do meu poder de imaginação que elas viessem a acontecer. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, na minha vida pessoal, eu passei por momentos muito difíceis. Enquanto todas essas coisas incríveis estavam acontecendo. E o inverso também, às vezes, fases difíceis no trabalho e no pessoal. Imagina, eu casei esse ano também. Sim. Enquanto isso, o pau quebrando de outro lado. E eu tava muito assim. Eu não vou usar as palavras que eu uso no meu podcast. Tô me concentrando usar, pra tá não tudo usar bem. palavrão. Eu tava muito pirada da cabeça e falando com o Vitor, cara, a gente nunca consegue vencer. Sempre tem alguma parada, né? Tipo, a gente nunca consegue chegar num lugar em que. Porque, cara, a gente trabalhou pra caramba e a gente fez isso acontecer, e aí vai desse lado e tem quebra-pau desse lado e tal. E aí ele falou, mas eu acho que a vida é assim. Tipo, não lembro qual foi a frase que ele falou, mas ele falou, tipo, mas eu acho que é isso. Aí me veio na cabeça, eu falei, ah, tá, tipo, eu acho que ser adulto é meio você decidir que você vai ser feliz. Porque nunca vai estar tudo certo. E eu tava na minha cabeça inconscientemente esperando estar tudo em paz, certo e estável, pra falar, agora sou tudo bem. feliz. E não é, você vai conquistar coisas incríveis enquanto na sua família tá tendo algum problema. Ou você vai casar enquanto no seu trabalho tá tendo alguma questão, ou alguma questão de saúde. E sempre vai ter essa dualidade, assim. Eu acho que o mais perigoso que a gente pode ficar entre felicidade e tristeza não é nenhum desses polos, é a apatia. E eu tenho pensado bastante sobre isso, assim, que é a desconexão com tudo. Enquanto você estiver conectado e sentindo, e chorando de um lado e rindo de outro, eu acho que a vida toca e você vai entender. É aquele meme da pessoa assim no ônibus, triste, e a outra assim, lado. vendo a paisagem. Você escolhe o que você quer ver e às vezes você não vai conseguir escolher, né? O pessimismo vem antes, e eu tenho essa tendência. Mas eu tô tentando trabalhar nisso pra ver coisa, dar mais ênfase nas coisas boas do que nas ruins.
A última pergunta, então, é sobre uma coisa boa, sobre descanso. Uhum, Como você descansa? Tem se falado um monte, né, de formas de descanso, tipos de descanso e tal, uhum, mas eu sinto que as pessoas descansam de formas diferentes. O que sim. hoje é o que mais te deixa calma? Então, é difícil porque eu tô num período de muita sobrecarga que não há descanso, Não né? temos descanso, é isso. Durante esse fim de ano não houve descanso, assim, Aham. trabalhar de fim de semana, fazer acontecer, não é algo que eu me orgulho, mas é algo que é uma fase que eu preciso enfrentar e é isso, assim, aceitar a realidade. Uhum. Mas o jeito recentemente eu descobri que o descanso não tá só em você ficar quietinha, né? Sim, percebi que você precisa se alimentar de outras coisas. Então, uma coisa que eu faço muito, que eu falo direto, é que eu fico offline de sábado, né? Sábado, meio religiosamente, eu não mexo nas redes sociais. Não estou, não adianta. Não adianta me procurar, eu não vou responder. Isso é muito essencial pra mim. As semanas que eu não faço isso, eu fico completamente pirada da cabeça. Eu já faço isso há uns 4, 5 anos, mais ou menos. E antes, né, de todo esse período de sobrecarga, eu sentia que quando eu tava me exercitando, eu dava meio que um reboot na minha cabeça, sabe? Sim. E você coloca as coisas meio em perspectiva, tipo, quando você consegue não pensar em nada, porque você tá sofrendo, porque você tá levantando peso, e você só difícil. consegue pensar, tipo, meu Deus, eu não aguento mais. Aí você pensa, meu Deus, não tem nada na minha cabeça além de não aguento mais esse peso, sabe? Aham. Mas recentemente tenho estudado bastante sobre isso também. Sobre como o ser humano precisa de conexões para se reabastecer, sabe? E às vezes, recentemente, eu comecei a abrir um pouco mão, porque eu prezava muito pelo meu descanso na horizontal, quietinha, sem ninguém me incomodando. Mas eu comecei a perceber que isso não necessariamente me descansava. E às vezes eu precisava de um outro tipo de descanso. Então, recentemente, eu comecei a abrir um pouco mais flexibilidade pra, sei lá, chamar amigos pra casa, encontrar amigos, encontrar família e botar o papo em dia, mesmo que isso sacrifique umas horas de sono, que geralmente Sim. acontece. Sim. Porque a conexão é algo que me revigora bastante, assim. Acho que são essas 3 coisas. Exercício, infelizmente, não tô conseguindo fazer, mas eu vou conseguir. Mas a conexão tá rolando. Eu queria te agradecer tanto por você ter aceitado o convite de estar aqui, por você dividir, abrir. Eu sei que é um exercício de coragem também, né? Dividir a nossa vida com tantas pessoas, mas do lado de cá faz muita diferença. Então eu queria te agradecer por estar aqui no Jornada da Calma, Lela. Obrigada. Eu que agradeço pelo papo, pelo convite, foi uma delícia. Obrigada. E obrigada a você, ouvinte, companheiro da nossa jornada, que você sempre comparece aqui com confiança, com abertura. Então eu só posso agradecer e dizer que a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, oferecido por Downy Brisa Suave. Tchau, tchau!